Dentre esses fenômenos de cura, a gente tem, por exemplo, o próprio Cristo fazendo a cura aos endemoniados. A gente tem o próprio Paulo nas suas pregações, nas suas excursões de propaganda, também repreendendo os maus espíritos. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a contemporaneidade É da interessante, Desculpa. imagina. É interessante porque a gente tem falado muito sobre a obsessão no cotidiano. É um dos temas que eu acabei montando e me surpreendeu. A palestra acabou ficando melhor do que eu imaginava. A gente só vê, a gente tem a mania de ver a obsessão no contexto descrição de obsessão lá do capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Ela é uma descrição de obsessão no contexto da mediunidade, no exercício mediúnico, né? O tempo todo você vai ver Kardec nos 3 níveis de obsessão, obsessão simples, fascinação e subjugação. Você vai ver Kardec o tempo todo dizendo assim, um espírito estranho, ou seja, não é o médium, nem aquele que foi evocado, e aqui a gente vai lembrar que Kardec trabalhava com as evocações, um espírito estranho se imiscui nas comunicações. Imiscuir-se é intrometer-se, ou seja, alguém que não é chamado, insistente, de alguma forma cria vínculo com o médium, tá? Mas para mim e para você, que talvez não sejamos médiums no sentido patente, no sentido ostensivo, demorou para a gente entender, ou pelo menos demorou para eu entender, onde é que eu encontraria subsídios para poder entender a obsessão fora do exercício mediúnico. Aí eu fui encontrar no Livro dos Espíritos, no livro 2, ou segunda parte, que é onde Kardec discute o espírito imortal. No capítulo 9, se eu não estiver enganado, chamado Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Kardec construindo o conhecimento de uma forma que eu demorei anos para entender. Primeiro subtítulo, ele diz assim: penetrabilidade dos espíritos no nosso pensamento. Aí ele vai falar, os espíritos sabem tudo que nós fazemos? Podem saber. Nós estamos constantemente rodeados por espíritos. E aqui eu gosto de lembrar que ele está usando os mesmos termos de Paulo, né? Se eu não me engano, na carta aos Hebreus, ele vai dizer que nós estamos constantemente rodeados por uma nuvem de testemunhas. Ele vai usar o mesmo termo. Porém, eles só dirigem a atenção para aquilo que lhes agrada. Ou seja, os espíritos são seletivos. Eu não tenho todos os espíritos ao meu lado o tempo todo. Quem que eu tenho do meu lado? Aquele que se sente confortável com o que eu estou fazendo, seja bom ou mal. Então ele nos remete aqui, Patrícia, ao conceito de simpatia. Lá para trás, na questão 301, ele tinha dito que simpatia é a perfeita concordância de pendores e de instintos. Ou seja, eu sou simpático a você quando a gente pensa igual. E eu sou antipático a você quando a gente pensa diferente. Independente de, por exemplo, a gente pensar igual, não quer dizer que esteja certo. Nós podemos concordar numa coisa errada. Por exemplo, 2 pessoas que saem de casa para arrumar confusão, elas são simpáticas, mas o objetivo não é bom. Então veja que para simpatia não há juízo de valores. Tá? Nós podemos concordar em coisa errada e discordar em coisa certa. E os espíritos mais evoluídos, ainda não puros, também podem ter ainda pontos de discordância ou de antipatia. Tá? O importante é entender que não há juízo de valores. Então, pelo processo de simpatia, eu sei que tipo de espírito eu estou atraindo. Aí na segunda parte, no segundo subtítulo, Kardec escreve assim: influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos, nas nossas ações. E aí eu preciso entender por que primeiro ele fala em penetrabilidade no pensamento, segundo ele vai falar sobre influência. Por quê? Porque ele só me influencia naquilo que ele sabe que eu gosto e eu tenho vontade de fazer. Se eu não gosto, ele nem tenta me influenciar, porque ele sabe que eu não vou cair. Lembra? Processo de simpatia. Então, está caracterizada para nós a influência ou a obsessão, no caso, nos casos mais graves, para mim e para você que não, talvez, não sei você, eu não tenho nenhum tipo de mediunidade ostensiva, então não é a mediunidade lá no exercício mediúnico. Essa é discutida com propriedade no Livro dos Médiuns, a gente pode tocar no assunto também, se o tempo nos permitir. Mas a obsessão no dia a dia fica caracterizada pelo processo de simpatia. O que eu faço, eu atraio. Se eu fizer bem, eu vou estar atraindo sempre os bons. Mas quando eu penso
coisas não muito boas, eu estou atraindo espíritos que gostam daquilo, seja o que for, raiva, inveja, enfim, pelo processo de simpatia. Está caracterizada a obsessão no sentido moral. No sentido mediúnico, é espírito se intrometendo nas comunicações. E quanto mais ele ganha a confiança do médium, mais ele vai fechando um circuito. Porque o que diferencia a obsessão simples da fascinação, aqui nós estamos falando já do exercício mediúnico, né? O que diferencia a obsessão simples da fascinação e a fascinação da subjugação é o grau de constrangimento. Ou seja, o quanto o espírito ganhou a minha confiança e está me levando a fazer coisas que eu sei que eu não devo fazer. Perfeito. Partindo desse pressuposto, André, a gente vê que a escolha, entre aspas, né? Porque assim, numa primeira análise, fica difícil da gente entender que isso é uma escolha por conta dos pendores morais do espírito imortal. Pode não ser agora uma escolha consciente, mas já foi porque nós nos comprazíamos em determinadas ações e isso acabou gerando este mau hábito, por assim dizer. Mas tem uma corrente de pensamento que acredita que, assim, já que o cerne da motivação da obsessão se encontra no ser espiritual, é o ser espiritual que precisa se resolver com ele mesmo. E me soa um tanto quanto descaridosa essa opinião, porque há tipos de obsessões, como você falou, de gravidade muito significativa, pertinazes, que podem inclusive ser responsáveis por lesões neurológicas, alguns casos que podem culminar na loucura, e a gente deixar essa pessoa por si mesma, a gente até impede que ela tenha a chance de repensar os seus atos para que possa, né, se reajustar sua conduta. Aí eu queria te perguntar agora sobre desobsessão. Entendi. A colocação da qual essa corrente parte, ela não está por tudo errado. Jesus diz que a cada um seria dado segundo suas obras, né? Está em Mateus 16. Kardec vai dizer que esse versículo, Patrícia, ele resume toda a justiça de Deus. E resume, inclusive, o chamado Código Penal da Vida Futura. Porém, o fato de a cada um ser dado segundo as suas obras não nos tira a obrigação de colaborar naquilo que nos é possível. Ou seja, a caridade, a pessoa está colhendo o que ela plantou, sim, isso não me desautoriza, ou melhor, isso não me autoriza a deixá-la colher o que ela plantou e se eu posso ser útil. Por isso que muitas vezes nas reuniões mediúnicas nós acolhemos espíritos que estavam lá fazendo aquela pressão que nós chamamos de obsessão e a gente nem sabe quem era a vítima. A espiritualidade trouxe esse espírito, nós não evocamos, não fizemos vibração por ninguém, e esse espírito vem, se manifesta, a gente ajuda, ele se arrepende, toma o rumo dele e a gente nem sabe quem era a vítima dele. A gente só tem algumas características pelas descrições que o espírito algumas vezes dá durante a comunicação e durante o diálogo. Então, na nossa humilde opinião, o fato da pessoa estar colhendo o que ela plantou não nos autoriza a deixá-la à própria sorte, porque Deus não faz isso. Cada um é dado segundo as suas obras, sim, mas quando a pessoa não está em condições de plantar para se melhorar, de agir para se melhorar, existe um fator chamado misericórdia. A misericórdia, na nossa opinião, e é apenas uma opinião, é Deus agindo quando a gente ainda não conseguiu plantar nada para se melhorar. É Deus botando a mão e apostando, entre aspas, né, embora esse termo seja inadequado, mas o importante é a ideia, né? Deus apostando em mim, olha, eu vou investir em você e vou tirar peso para você começar a caminhar. Daí para frente eu espero que você aprenda a se virar. Então eu acredito que isso não nos autorize, né? O fato da pessoa estar colhendo o que ela plantou, seja qual for o tipo de obsessão, a vingança de outra encarnação, ou o problema com o álcool, o problema com a droga, o problema com o sexo, o desequilíbrio, isso não nos autoriza a deixar a pessoa abandonada. Jesus não fez isso conosco há 2000 anos atrás, e se ele é guia e modelo, ele, pelo menos na minha opinião, ele nos dá indícios de que a gente, podendo, precisa intervir no processo. Perfeito.
E por falar nesse podendo, a gente, como você citou, o capítulo 15, né, de A Gênese, sobre os milagres atribuídos ao Cristo, que Kardec bem explica, reforçando sempre a autoridade moral do Cristo, né? Quanto mais a gente consegue evoluir moralmente, maior as nossas capacidades de ajudar os outros. E aí eu queria refletir um pouco sobre isso, André, sobre a nossa real capacidade de trabalhar nesse tipo de circunstância, porque a gente vê, por exemplo, quando Jesus cura o filho daquele homem que era um endemoniado epiléptico, né? A cura do endemoniado, que os judeus diziam que se ele conseguia expulsar os demônios, era porque era princípio dos demônios. Parece haver uma espécie de, como é que eu posso chamar? Uma restituição de vitalidade, se eu puder utilizar essa expressão, porque no fenômeno obsessivo de longo prazo há um desgaste de ambas partes, né? E nessa desvinculação, até para que um não fique dependente daquela simbiose que havia, é necessário que essa força moral os encoraje para seguir em frente e ter outras perspectivas. E isso ainda parece bem distante das nossas possibilidades humanas. Eu queria te ouvir sobre isso também. A gente pode lembrar que o próprio Livro dos Espíritos vai falar sobre isso, né? Sobre a cura. Que quando você afasta um espírito que faz o mal, de alguma forma você está proporcionando cura. O que a gente não pode confundir, o espírito que não gosta de mim faz mal para o meu corpo. Ele não tem afinidade fluídica com esse corpo. O único espírito que tem afinidade fluídica com esse corpo sou eu, ou se você quiser, é o meu. Correto é sou eu, mas vamos deixar em aberto isso, porque a linguagem não é importante, importante é a ideia. Então, como é que o espírito me faz ficar doente? Agindo sobre mim, espírito. Aí é o meu desequilíbrio que afeta o meu corpo. Lembra que você falou agora há pouco sobre lesões neurológicas? Imagina uma crise de raiva, o teu cérebro trabalhando muito acima do limite dele, a hora que ele vai tentar se recuperar, ele não consegue. Mas isso é feito por espírito desencarnado? Não. O espírito desencarnado atua sobre o espírito encarnado. O espírito encarnado entra em desequilíbrio. Então, o acolhimento desses espíritos que atuam sobre nós pode levar a uma melhora, pode levar a um processo de fazer com que a vítima se sinta melhor, mas com certeza. Nós já atuamos aqui, eu dirigi uma reunião mediúnica aqui durante 10 anos, com 1 ano e 9 meses de doutrina, e eu tive que dirigir uma reunião mediúnica e começar a fazer palestra. Isso não é coisa de missionário, não, isso é coisa de quem está devendo até na tampa da caixa d'água, viu, gente? Então, nós percebemos aqui situações em que a gente vibrava por pessoas que estavam em profundo desequilíbrio, que já tinham pendido, inclusive, para a depressão, que estavam jogados na cama, e a gente percebeu melhoras extraordinárias. Qual que é o problema aí? A gente acha que acolhendo entidades em reunião mediúnica, a gente vai resolver o problema da pessoa. Primeiro, a gente não resolve o problema de ninguém. Por que a espiritualidade permite que a gente faça isso, né? Que a gente acolha essas entidades? Pelo processo de misericórdia. A pessoa ainda não fez por merecer, Deus aposta. Ó, vou te ajudar a se levantar, daí para frente você caminha. Primeiro, quando eu acolho a entidade, eu posso não estar fazendo muito pela vítima, mas eu estou ajudando a própria entidade que também está sofrendo. Ela está lá, sabe Deus quantos séculos, talvez milênios, num processo de vingança, e você a esclarece. E Kardec fez isso no Livro dos Médiuns várias vezes. Esclarece o espírito, olha, você não devia fazer isso, nós vamos orar por você e tomara que você se arrependa. Olha só. Então, esse processo, ele é muito importante, mas a gente não pode achar que a gente vai curar a pessoa. A importância disso é a gente entender o seguinte: existem casos em que a obsessão é causa, a depressão é efeito. Mas tem caso que é o contrário. Pelo processo de simpatia, às vezes a depressão é causa. E pelo processo de simpatia, a obsessão é efeito. E é interessante, fica a dica para aqueles que estudam Novo Testamento, Jesus fala sobre isso no Sermão Profético.
que é um sermão que eu estudei muito, né, nos meus tempos de estudo de evangelho. Lá em Mateus 24, Jesus diz assim: onde estiver o cadáver, ali estarão os abutres, ou as águias, depende do tradutor, né? A referência é a uma ave de rapina, ou seja, come carne em decomposição. E a gente já sabe que a gente atrai aqueles que são simpáticos ao que nós pensamos. Os pessimistas atraem pessimistas. Aqueles que gostam da vida afastam os pessimistas pelo processo de antipatia que a gente explicou agora há pouco. Então, que vai adiantar eu vibrar por alguém? Vamos lá, tem uma reunião mediúnica, nós vamos vibrar pelo fulano que ele está com depressão. Ok. Vamos dizer que numa reunião mediúnica a gente consiga acolher 3, 4 entidades, mas a pessoa não muda de conduta. O que está acontecendo? Ele está trocando de obsessor. Você está acolhendo 4, ele está atraindo no mínimo outros 4. Então tem que haver a intervenção de fora. As reuniões mediúnicas estão aí para isso. Mas se não houver o levante moral, nada acontece. Aí a gente vai entender a cada um segundo suas obras. A misericórdia age, mas em determinado momento começa a valer o merecimento. O que nós estamos fazendo para nos levantar? Perfeito. Muito bem explicado, André. André, queremos te agradecer demais, viu? Mais uma vez. Foi uma alegria, foi muito agradável. Muito agradável e instrutivo. Muito obrigada mesmo pelas referências. Conta com a gente aí, se a gente puder ajudar, já sabe onde me achar. Deus permita que a gente possa ser útil. Que assim seja. Então, minha gente, até a próxima, se Jesus assim permitir. E vai permitir.